A paz de Deus, irmãos. Eu tô gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Nessa manhã, eu venho aqui para agradecer a Deus por algumas obras que o Senhor tem feito na nossa vida, na qual as palavras de Deus têm se cumprido, né? Na nossa vida. Eu agradeço a Deus que o Senhor deu a graça, né, de dar a nossa casa própria, de aprovar, né? Na época, eu já contei esse testemunho aqui no canal. E o Senhor foi aquele que entrou no sistema e permitiu com que aquilo que o homem não aprovava, o Senhor foi e aprovou. Eu agradeço a Deus, irmãos, que para fazer a lateral da nossa casa foi tudo preparação de Deus. Uma parte o meu sogro sentiu de ajudar e fazer, a outra parte que faltava, o Senhor preparou, né? Que a minha avó recebeu um valor e ela depositou na minha conta. Foi onde eu comprei o material que precisava para poder estar fazendo o restante da frente e a estrutura para poder colocar o portão, né? Mais para frente, no caso, que a gente não tinha o recurso para comprar o portão no momento. Mas em tudo dando graças a Deus, irmãos, em tudo colocando o Senhor na frente de todas as coisas, porque o Senhor fala na tua palavra, né? Que, que se a gente colocar o Senhor em tudo, Ele fará o melhor na nossa vida, né? E eu sou grata a Deus, irmãos, que foi feito assim. E aí eu não consegui fazer a parte do alicerce do chão da frente, mas tá na grama, não tinha problema nenhum. O mais importante era colocar o portão. Porque as pessoas que entravam aqui em casa, elas batiam diretamente na porta da minha, vamos dizer assim, sala de jantar, né? Porque é onde fica a minha mesa que a gente come as refeições e tem o sofá na sala. Então, era um susto, porque a gente tava aqui em casa, de repente uma pessoa batia na porta ali e já tava dentro de casa praticamente, né? Então não podia deixar a porta aberta, porque eu tenho a minha filha pequena, né? E Deus abençoou que eu estou gestante, então logo vai vir a criança aí, né? Eu não ia ter essa tranquilidade de sair num quintal é, segura, né? A não ser a segurança de Deus, porque essa, irmãos, não falha. Só Ele mesmo para nos guardar, porque teve muitas, muitos roubos aqui no nosso bairro. Inclusive, teve pessoas que entraram dentro de casas, roubaram muita coisa. Então, a nossa vida estava literalmente entregando nas mãos do Senhor mesmo. Nossa segurança está no Senhor, né? Que nos guardou até o presente momento. Eu agradeço a Deus, irmãos, que a gente ficou assim, eu e o meu esposo, né, orando a Deus, né, com a minha menina também, para o Senhor preparar, né, o recurso para a gente poder comprar o portão. Eu achava, irmãos, que ia ser num valor que eu tenho para receber da empresa que eu trabalhava, que tem uma parte que eles têm que me pagar, eles não me pagaram ainda. Mas o Senhor vinha falando na palavra que aquilo que não passou pela nossa cabeça, que não desceu pelo nosso coração, são os planos de Deus na nossa vida. Eu agradeço a Deus que é verdade, que não tinha passado nem pela nossa cabeça, nem descido pelo nosso coração. Mas o Senhor foi aquele que tomou os caminhos novamente na nossa vida. Ele tocou no coração do meu sogro. O meu sogro falou: eu posso dar metade do portão. Só que a outra metade do portão eu não poderia dar, porque a gente não tinha condições, né? Estamos pagando. Eu não tô indo nem todo mês no obstetra, mas a gente tá tendo que pagar a consulta, porque o SUS aqui tá muito difícil na minha cidade de poder marcar consulta. E como no começo eu tive um sangramento, então eu tenho que ir pelo menos a cada 2 meses no médico, né? Pra ele poder ver, acompanhar a gestação, tudo certinho. Mas eu louvo e agradeço a Deus que, graças a Deus, tá tudo bem. Eu fiz ultrassom, tudo certo. Então, por conta desses gastos, a gente não ia poder pagar a metade do portão. A não ser que recebesse aquele valor da empresa lá, que daria o valor certinho que a gente precisava. Mas eu louvo e agradeço a Deus, irmãos, que esse valor não veio, né, na nossa mão. Essa empresa ainda não pagou, eu ainda. E o Senhor tocou no coração da minha avó em São Paulo, e o Senhor vinha falando na palavra que ele ia tocar no coração de pessoas, que ele ia pedir pro sul, pro norte, né? Aquele que retesse e não desse a parte que o Senhor pedia, o Senhor ia mandar o céu nos entregar.
Eu agradeço a Deus que eu senti muito forte essa palavra. O Senhor também deu na boca do servo aquela palavra que está em. Ai, irmãos, eu não me lembro agora. Eu acho que é Deuteronômios 28, se eu não me engano. Eu vou confirmar certinho para depois falar para os irmãos. Mas eu sei que diz que a, a, como que a linhagem da palavra é assim, irmãos, que o Senhor nos fez para nos abençoar, né? Ele testa sim, ele prova os filhos que ele ama, mas ele também tem o tempo de abençoar cada um segundo a sua porção, segundo a vontade dele, né? Que é boa, perfeita e agradável, porque ele não vai dar nada para nós, irmãos, que vá nos distanciar da presença dele, que vá nos afastar da presença dele. Tudo que ele dá é para nos aproximar e nos levar mais na presença dele a cada dia mais. E eu agradeço a Deus que o Senhor tocou no coração da minha avó novamente para me passar a metade desse portão. E a gente não falou nada para ela. Ela somente falou que quando a gente fosse colocar o portão, ela poderia pagar metade. E eu agradeço a Deus que aí eu comentei com ela que meu sogro ia dar a metade do portão, mas que no momento a gente não ia poder pôr, né? Porque a outra metade a gente não ia dar. E ela falou: pode falar para o seu sogro, então, pedir para o moço e medir o portão que eu vou dar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela mesma semana o moço veio medir o portão. A gente escolheu o modelo do portão. E para honra e glória do Senhor Jesus, já estamos com o portão na nossa casa semana passada. Semana passada ou retrasada foi quando veio colocar o portão na nossa casa. E agora eu tô podendo deixar a porta aberta, as janelas abertas. E eu agradeço a Deus por isso, irmãos, que foi uma obra muito grande, porque foi um valor que a gente nunca imaginou de onde viria para poder pagar. E o Senhor foi aquele que tomou os caminhos, né? Eu agradeço, sou grata a Deus por essa parte também. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que esse ano foi um ano de muita renúncia, um ano de muita libertação, né? Mas é como os servos de Deus dizem, né? Que nas pequenas coisas o Senhor tem que ser glorificado, né, irmãos? Independente da obra que o Senhor faz, todo o cuidado dele, toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu estava passando uma fase aqui na minha casa, na qual o Senhor nos ensinou a depender dele totalmente mesmo, irmãos. Eu agradeço a Deus que não tínhamos, né, para sobrar, mas também quando ia faltar alguma refeição, o Senhor levantava alguém para poder trazer alguma parte aqui, ou até mesmo chamar nós para almoçar. Alguma coisa acontecia, algum movimento de Deus acontecia, irmãos. Eu sei dizer que a gente não passou fome, graças a Deus, e não deixou de pagar nossas contas. Meu esposo está trabalhando, né? O Senhor foi aquele que multiplicou o valor na nossa vida, né? Que a gente tá recebendo o valor do pagamento dele, né? A pensão da minha filha. E um valor também de uma pensão que meu pai tá me pagando, que também é um caminho de Deus, irmãos, porque eu já tô casada, não era mais para ele dar pensão, e a empresa não cessa de depositar pensão na nossa conta. Caminho de Deus, porque eu já tenho 26 anos, é, no caso eu tranquei a faculdade, eles sabem disso, e mesmo assim a justiça não consegue barrar a pensão, não sei até quando vai. Mas eu agradeço a Deus que esse valor tem nos ajudado muito também, né? E eu sei dizer para os irmãos que mesmo recebendo todos esses valores, a gente pagando as coisinhas aqui de casa, né? Pagando consulta, fazendo ultrassom, tudo certinho. Eu tava com muita vontade de comer um lanche. E tava perto do meu aniversário da minha filha. E ela também tava com muita vontade de comer esse lanche. Só que a gente não ia ter o valor, porque se a gente tirasse o valor desse lanche, iria faltar, né? Para pôr um combustível na moto e tudo mais. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor falou na palavra que o Senhor ia preparar tudo. E o Senhor preparou que um anjo do Senhor, né? Uma pessoa que o Senhor usa muito na obra de Deus, sentiu de depositar uma importância na minha conta. E foi bem específica a pessoa que ela falou assim: eu senti da parte de Deus de fazer essa parte para você lanchar com a tua filha. Irmãos, eu agradeço a Deus que naquela manhã eu tinha conversado com o Senhor, me veio muita vontade de comer aquele lanche. E eu falei, Senhor, eu não tenho recurso, mas
Louvado seja Deus, não tem problema. A hora que o Senhor permitir, eu como esse lanche. E eu senti uma voz bradar dentro de mim que dizia assim: Você não tem o recurso, filha, mas eu sou o dono do ouro e da prata. E o adversário se levantava do outro lado de falar: Como é que você vai comer o lanche que você não vai ter o dinheiro? Mas o Senhor já sabia os caminhos que ele ia tomar na nossa vida e ele já sabia o que ele tinha pedido para a serva dele. E eu agradeço a Deus que antes do almoço, essa serva já depositou esse valor na nossa conta e era mais do que nós precisávamos para comprar esse lanche. Nós compramos o lanche, comemos e o nome de Deus está sendo glorificado e ainda o valor sobrou para comprar outras refeições. Eu agradeço a Deus, irmãos, por essa obra que o Senhor fez, que muito alegrou nossa alma. Eu me emocionei muito, eu contei essa obra para essa irmã também, do que o Senhor fez, né? Porque ela não sabia o movimento que o Senhor estava tomando. Eu agradeço a Deus pelo cuidado do Senhor na nossa vida. Eu agradeço a Deus também, irmãos, que eu não comentei essa parte no vídeo anterior, mas eu senti de compartilhar agora com vocês, que eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu vivia em salão de beleza, eu cuidava muito do meu cabelo, eu passava tintura no meu cabelo, preta, né? Meu cabelo é castanho escuro, mas eu passava tinta no cabelo, cortava de vez em quando a pontinha do cabelo para não ficar secada, enfim, era esse o costume que eu tinha. E eu agradeço a Deus, irmãos, que antes de eu engravidar, o Senhor me pediu essa parte. Eu não saía, eu já estava me desapegando da maquiagem porque eu passava muito menos do que eu passava antes, mas eu passava um pouco ainda. E eu agradeço a Deus que o Senhor me pediu a parte da maquiagem, o Senhor me pediu a parte do salão de beleza, de ficar cortando pontinha do cabelo, porque ele veio numa linhagem acerca da minha vida, até mesmo aqui no canal, muitas irmãs postaram vídeos, testemunhos falando, né, da libertação dessa parte de vaidade. E o Senhor muito falou com a minha alma. Eu agradeço a Deus que a partir daquele momento eu não cortei mais as pontinhas do meu cabelo e nem mexi mais no cabelo, não colori mais, não fiz mais nenhum procedimento e nem usei mais maquiagem. O Senhor me pediu para mim colocar fora e eu coloquei fora aquelas maquiagens e não foi fácil, irmãos. Eu vou falar pra vocês, foi um processo muito difícil pra mim, porque eu vinha desde a minha adolescência com esse vício de maquiagem, de tudo mais, e eu me sentia no começo feia. Eu me olhava no espelho, às vezes aparece alguma acne ou outra no rosto, e e eu sou bem clarinha, então dá pra ver, sabe? E eu sei dizer que eu fiquei muito provada nessa parte, porque foi difícil, mas eu agradeço a Deus que em todo momento eu dobrei meu joelho, entreguei pro Senhor e foi libertador, irmãos, porque hoje eu vejo a paz que isso me trouxe, da obediência daquilo que o Senhor me pediu. Então, o que que eu quero passar para os irmãos? Irmãos, vale a pena. Vale a pena obedecer a Deus, porque às vezes a gente fala, mas é só isso. Mas só isso, irmãos, é algo que vai ser o arranque mesmo para o Senhor fazer a boa obra na nossa vida. Para o Senhor fazer a boa obra na nossa vida, Ele não precisa, não, de que nós façamos nada, porque ele pode fazer tudo, ele pode fazer nova todas as coisas. Mas ele pede para nós que nós obedeçamos a palavra dele, que nós obedeçamos a guia dele, que nós façamos aquilo que segundo a vontade dele, porque a partir do momento que a gente obedece, os irmãos podem ver na Bíblia todas as palavras dos servos do Senhor que obedeceram o Senhor foram vitoriosos e tiveram, né, bom êxito na vida espiritual, né, e material naquilo que precisavam. Então, irmãos, vale a pena obedecer a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que depois dessa libertação, né, da parte de vaidade, eu senti verdadeiramente a paz de Deus, a palavra do Senhor totalmente direcionada para mim. Todas as vezes que o cristão ele passa lutas e provas na vida, né? E eu agradeço a Deus que em todas elas, irmãos, eu entrando na congregação cristã, buscando a palavra do Senhor, Ele nunca deixou de mandar a tua palavra, Ele nunca deixou de me guiar segundo a vontade dEle, Ele nunca deixou de me corrigir quando necessário, de me ensinar. E isso é motivo de eu agradecer a Deus, irmãos, porque é assim que Ele faz com os filhos que Ele ama.
Então, todos nós, irmãos, somos cuidados pelo Senhor, só que nós precisamos obedecer à voz dele. Então, aquilo que o Senhor vos pede, irmãos, que vocês façam a vontade dele, porque é como os irmãos têm dito aqui, né? Uma obra puxa a outra, né? E um glória puxa o outro na comunhão da igreja, e é verdade, porque quantas obras eu já ouvi aqui, o Senhor completou na minha vida a obra também. E quantas obras que às vezes o Senhor dá de nós contarmos que vai desatar a benção na vida do nosso irmão. Então eu agradeço a Deus, irmãos, por essa graça, né? Eu agradeço a Deus também que o Senhor permitiu e me abençoou o recurso para mim conseguir fazer ultrassom, né? Para saber como que a neném estava, né? E saber descobrir o sexo do bebê. Eu agradeço a Deus que o Senhor foi aquele que me deu, né, a resposta. Vai ser uma menina. Ela vai se chamar Sara. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu nem imaginava, né, o mover do Senhor na nossa vida, mas o Senhor cumpriu o bom desejo do coração da minha filha, porque o desejo dela era ter uma irmãzinha. Ela orava a Deus nesse sentido, que ela queria uma irmãzinha, mesmo antes de eu engravidar, ela pediu uma irmãzinha para o Senhor, uma amiguinha para ela brincar. Então o Senhor foi aquele que cumpriu o desejo do coração dela também e preparou uma irmãzinha. Eu agradeço a Deus, irmãos, também nessa manhã que eu tava com muita vontade de comprar um vestido longo, porque eu acho lindo. E eu tô perdendo muitas roupas por conta da gestação. E os irmãos sabem que não dá pra ficar comprando roupa na gestação, porque depois acaba não servindo, dependendo da roupa, né? Eu agradeço a Deus que o Senhor preparou os anjos do Senhor, né? Uma tia do meu esposo, ela é da obra da piedade. Ela sentiu de me dar alguns vestidos e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei feliz, eu fiquei muito contente. Mas tinha chegado um vestido longo, mas não era do qual eu estava sonhando. Mas eu agradeço a Deus que eu já fiquei muito grata, agradecer a Deus na igreja, né, com o Senhor na congregação, agradecer a Deus por essa obra também. E o Senhor foi aquele que nessa semana preparou não só o meu vestido longo, que eu tava muito, muito esperançosa de conseguir e eu queria muito. Ele preparou melhor do que eu imaginava e ainda ele preparou um vestidinho igualzinho da minha menina. Então ela fez um vestido especialmente para nós, mãe e filha. E ficou uma coisa mais linda. Foi tão bem feito que não precisou mudar nada no vestido. Ele coube certinho. E era exatamente o que eu queria. E eu agradeço a Deus que o Senhor fez essa obra também de preparar esse vestido que para nós estava difícil, não iria ter como comprar no momento, né? Mas o Senhor foi aquele também que supriu, né? Mais essa obra na nossa vida. Então, irmãos, é só motivo de agradecer a Deus por tudo mesmo. E em tudo dai glória a Deus, né? É assim que eu venho nesse áudio, né? Ser breve e agradecer ao Senhor por tantas maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida e eu pago os meus votos na presença de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Eu rogo a todos os irmãos as vossas orações, que na minha, as humildes orações lembrarei de todos vós. Que Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.